irmãos, que alegria podemos cultuar o Senhor, e neste momento nós vamos estudar juntos a palavra do Senhor. Peço a você que abra comigo no texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Faremos uma pausa na série de sermões que começamos na semana passada, em 1 João, para estudar este versículo da palavra do Senhor hoje. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. A palavra do Senhor que nos diz assim, neste versículo único: mantém o padrão das sãs palavras, que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Apenas um versículo eu vou ler novamente para os irmãos, preste atenção. Mantém o padrão das sãs palavras, que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, te louvamos pela palavra do Senhor, que nessa noite nos instrui e nos coloca no caminho certo. Senhor, ajuda-nos a ouvi-la, compreendê-la e vivê-la com fé, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que nós estamos celebrando hoje? Claro, além do dia do Senhor. Essa é a pergunta que o pastor Michael Horton fez num artigo que ele escreveu há 2 anos atrás, quando se aproximava a comemoração do 5º centenário da Reforma, os 500 anos da Reforma, que aconteceu há 2 anos atrás. E ele escreveu esse artigo, que é o artigo de abertura de um livro chamado Teologia da Reforma. Muito bom, recomendo para você. E nesse artigo, logo no início, ele diz o seguinte: quando começaram as festividades de celebração desses 500 anos da Reforma Protestante, foi previsto e elaborado um culto no dia 31 de outubro de 2016, na cidade de Lund, na Suécia, um culto que estava sendo conduzido pela liderança do Papa Francisco e do presidente da Federação Luterana Mundial, o bispo Munib Yunnan. E 1 ano depois, em 2017, depois que passou esse culto, haveria também uma comemoração, uma convenção internacional e ecumênica de igrejas, agendada para maio do ano seguinte, cujo objetivo era reunir ali em Berlim cerca de 100 mil pessoas para o evento, para a comemoração ainda do espírito da Reforma Protestante. E a presidente dessa convenção que organizou o evento e chamou o Papa Francisco e chamou várias pessoas, o nome dela é Christina Ausdeur, ela, também da Suíça, ela declarou o seguinte: reforma significa buscar corajosamente o que é novo e afastar-se de hábitos antigos e familiares. E, meus irmãos, quando eu li essa frase, parece bonita, né? Soa bela aos nossos ouvidos, e soa bela aos ouvidos de muitas pessoas. Essa é a frase, esse é o tipo de comentário que são comuns hoje entre os principais representantes do mundo protestante, principalmente no momento agora que essa ideia de reforma protestante está vindo à tona, né? Para alguns está virando uma moda, alguma coisa desse tipo, e acaba ilustrando as grandes variações de interpretação sobre a reforma que vários desses líderes e vários desses pastores atribuem hoje, significados diferentes para a reforma protestante. Para falar a verdade, muitos desses líderes e herdeiros da reforma protestante hoje já moveram há muito tempo os credos e confissões históricos ali para a sessão de final do inário evangélico. Já viu no final do inário evangélico? Está lá esquecidinho num canto para dizer que existe, mas não são documentos sequer conhecidos por muitos desses líderes. No passado eu lembro que assim que eu cheguei nos Estados Unidos e comecei a conversar com alguns pastores ali, eles falavam com muito encanto, ou às vezes com muito desespero, se os presbíteros da sua própria igreja conheciam as confissões de fé, se eles estavam familiarizados com a confissão de fé de Westminster e outros documentos. E a verdade era que muitos lá e aqui sequer tinham tocado nesses documentos, mas ainda assim, quando eram eleitos presbíteros das suas igrejas, faziam votos de confessionalidade. Eu subscrevo. Subscreve é o quê? Você não conhece, nunca leu? É que nem você fazer uma prova de direito constitucional na sua vida, mas você nunca leu a Constituição da República Federativa do Brasil. É dose. Meus irmãos, a verdade é que hoje muitas pessoas querem
uma nova reforma, isso tem sido falado bastante, mas é uma reforma diferente. Existem hoje, muitos afirmam, muitas denominações diferentes. Existiram coisas que aconteceram depois, avivamentos no século XVIII, movimentos missionários, mas especialmente mudanças socioculturais, mudanças democráticas, novos movimentos minoritários, que nos levam a entender que a reforma tinha que evoluir. Aquela reforma que aconteceu lá no passado teve o seu momento, mas nós hoje temos novos valores, novas aspirações. E ainda utilizam o famoso lema da própria época da Reforma Protestante: Igreja reformada, sempre se reformando, para fazer algo completamente diferente daquilo que os reformadores tinham em mente quando eles mesmos falaram essas palavras. Meus irmãos, eu quero tentar responder uma pergunta com os irmãos hoje à noite. Uma pergunta que vai além de ser presbiteriano. O que significa ser reformado? O que é ser reformado? E nós não queremos uma definição apenas histórica, nós queremos uma definição bíblica. Bíblica. O que é ser reformado? Meus irmãos, esse versículo, que eu vou utilizar como trampolim para vermos outras coisas na palavra de Deus, nos mostra que ser reformado é um chamado a avançar o padrão da verdade de Deus, não a nossa, com fé e amor em Cristo Jesus. Ser reformado é isso. E nós começaremos a perceber que se isso é ser reformado, nós podemos ter comunhão em unidade com todos aqueles que afirmam essas verdades. E devemos ter muito cuidado com aqueles que, se dizendo irmãos, não estão nem um pouco interessados nessas verdades. Nós vamos aprender isso nesse texto de hoje. E a partir desse texto eu consigo, por incrível que pareça, em apenas um versículo, eu consigo ver 4 enormes verdades. Um versículo. Mas um versículo que está situado nesse contexto maior do livro de Timóteo. Primeira coisa é que ser reformado é reconhecer o que são as sãs palavras. A gente vai ver isso aí. Segundo lugar, ser reformado é incorporar um sistema de sãs palavras. A gente vai ver que é um pouquinho diferente. Terceiro lugar, ser reformado é saber de quem você está recebendo as sãs palavras. E em quarto lugar, é manter as sãs palavras com fé e com amor em Cristo Jesus. Essas 4 coisas a gente vai ver nesse único versículo. Vejam, meus irmãos, que primeiro, reconhecer as sãs palavras. Isso é ser reformado. Ele justamente diz, vou ler o versículo de novo, se você não acha que é suficiente, eu vou ler pela terceira vez. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Paulo, meus irmãos, ele escreve essa epístola a Timóteo. Muitas epístolas são direcionadas a igrejas inteiras. Essa é uma epístola que é direcionada, sim, a várias pessoas, mas através de Timóteo. Timóteo é a audiência primária do apóstolo Paulo. Um pastor que teve o privilégio de ser aproximado no relacionamento com o apóstolo Paulo, como veremos um pouco adiante, e teve a oportunidade de pegar bem de pertinho, aprender bem de pertinho as coisas corretas. Mas as coisas corretas não são apenas opiniões particulares do apóstolo Paulo, não são preferências que ele tem com relação à vida de igreja, a ministério, não. O que o apóstolo Paulo deu a Timóteo são as sãs palavras. Veja, não são quaisquer palavras, tem um adjetivo de qualificação, elas são sãs. Quantas vezes você usa esse adjetivo no dia a dia? Você usa esse adjetivo? Você pode confundir com o verbo são. Mas são ou sã, nesse sentido, significa algo que é saudável. Essa palavra aqui grega, ugianoton, logos palavras, ugianoton, aquilo que é saudável, aquilo que traz benefício. O apóstolo Paulo diz que a palavra que ele está dando a Timóteo, a palavra que ele conferiu, é uma palavra que é de altíssimo benefício, porque a fonte dela, a origem dela, é o próprio Deus. E Paulo, meus irmãos, ele tinha um ciúme por essas palavras, um ciúme tremendo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 9 e 13, quando ele fecha essa carta, ele vira para Timóteo e fala assim: Timóteo, procura vir ter comigo depressa, não demora não. E quando você vier, traz a capa que eu deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos.
É como se Paulo estivesse falando para Timóteo: Timóteo, quando você vier, pode vir com tudo, mas não esquece a minha Bíblia de Genebra, não. Ou aquela Bíblia que eu ganhei, ou aquele material que eu estou trabalhando. Meus irmãos, há um carinho especial do apóstolo Paulo por este livro, por essa palavra que está sendo produzida, tanto a própria palavra que ele está escrevendo, quanto a herança que ele recebeu, a palavra do Senhor. Meus irmãos, é dessa palavra que Paulo está falando para Timóteo. Essa palavra é o centro dessa carta. O apóstolo Paulo está lidando com um jovem pastor que estava lidando com falsos mestres, heresias, ataques de todos os lados. Ele diz que havia ensinos de demônios que estavam cauterizando a mente das pessoas através de homens que pervertiam a palavra de Deus. Mas ele alerta Timóteo no final da primeira epístola, no capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, essa pessoa deveria ser rejeitada. É isso que Paulo está ensinando para Timóteo, está ensinando a outros através de Timóteo. Veja, a origem das sãs palavras são do próprio Senhor Jesus. Aquele que o derrubou no caminho para Damasco. Lembra que Paulo, quando estava indo para perseguir o povo de Deus, recebeu no caminho para Damasco uma revelação do próprio Deus. E aquela revelação não foi em forma visível, apesar de que havia uma grande luz ali que cegou a Paulo, mas ele não viu a Cristo naquele momento, ele ouviu a palavra de Cristo. A palavra de Cristo alcançou Paulo e transformou a vida do apóstolo Paulo. Ele está falando, meus irmãos, aqui de uma palavra que não foi gerada agora como uma novidade, mas de uma palavra que vem sendo pregada e falada ao longo de toda a história. A palavra do próprio Deus, por boca de vários instrumentos diferentes, como profetas, homens, mulheres, que viveram em diferentes contextos e receberam a revelação de Deus. Meus irmãos, nós estamos falando aqui daquilo que é o centro da vida de uma pessoa. O que deveria ser o centro da vida de uma pessoa? A palavra de Deus. Pode parecer óbvio, a gente ensina isso para as nossas crianças, a gente canta com elas: leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Não é o que a gente ensina para elas? Mas, meus irmãos, muitas vezes essas palavras não passam de uma atividade lúdica que a gente faz com as crianças. Nós não entendemos o que isso significa. A palavra de Deus é a maior autoridade que existe nesse mundo. Nesse mundo há tanta autoridade, tanta fonte de verdade, e nós julgamos que muitas vezes a Bíblia é apenas mais uma fonte de autoridade, mais uma alternativa para conhecermos a verdade. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que essas sãs palavras, como ele mostra em toda essa carta e nas suas cartas, é a lei de Deus superior a todas as outras leis. Foi isso que levou os reformadores a identificarem que um dos pináculos, um dos momentos chaves de girar essa chave na história da igreja, era justamente resgatar a autoridade da palavra. Quando Martinho Lutero, aquele monge que começou a entrar em contato com a palavra, leu as palavras das Escrituras, ali no ano 1510, 1511, 1512, 1513, Deus foi fazendo uma obra no coração dele, uma obra de depuração de autoridades. Ele vivia num contexto onde havia muitas autoridades, principalmente a autoridade do clero, da Igreja Católica, e a autoridade da tradição dos homens. Mas Lutero, ao ler as Escrituras Sagradas, ele começou a perceber que estas eram autoridades superiores à do próprio Papa, superiores à tradição dos homens. E foi por ser modificado por essa palavra, confrontado por essa palavra, que ele corajosamente, no dia 31 de outubro de 1517, se dirigiu à porta do castelo de Wittenberg, contendo ali nas suas mãos 95 teses, que ele apregoou naquela porta, literalmente chamando o Papa para um papo. Papa, vamos bater um papo. Tem algumas coisas aqui que essa palavra está dizendo, que estão aí um pouquinho diferente do que está sendo falado publicamente. Pouquinho é eufemismo, tá, gente? Lutero e outros homens, não apenas Lutero, não se engane, Lutero não estava sozinho nessa jornada, Deus estava levantando em lugares diferentes da Europa, outros homens tão interessados na palavra também.
Mas ele realmente foi um representante desse momento, o resgate da doutrina, da sã doutrina. Meus irmãos, quando a gente fala a palavra doutrina, muita gente dá uma tremida na cadeira. Eu lembro, eu já pensei dessa forma no passado. Para mim, a palavra doutrina era uma palavra chata. Eu lembro que certa feita eu cheguei a dizer isso na frente da igreja. Falei assim, gente, olha, doutrina é uma coisa meio chata, a gente não precisa de doutrina, a gente precisa de Jesus. E como eu já disse anteriormente, usando esse exemplo também, eu não percebia a contradição do que eu estava falando. Eu não percebia que dizer que eu não quero doutrina, mas eu quero Jesus é uma contradição de termos. Porque Jesus é a palavra do Deus vivo e Ele traz a boa doutrina, o bom ensino. A palavra do Senhor contém toda a autoridade. E essa palavra registrada para nós, a Bíblia Sagrada, e eu faço questão de mostrar a Bíblia impressa para a gente lembrar que existe impressa também. Mas a palavra de Deus, ela não é qualquer livro. Ela possui atributos que são atributos do próprio Deus que estão na sua palavra. Por exemplo, se esta de fato é a palavra do Deus vivo, ela tem toda a autoridade, como nós afirmamos. Além disso, nós afirmamos que essa palavra, ela é inerrante. Ela não possui erros. A palavra que Deus deu à sua igreja não possui erros. Paulo falou aqui, ainda em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que lemos hoje. Toda a escritura é inspirada por Deus. Essa palavra inspirada para a gente no português parece estranha, porque parece que Deus está inspirando a escritura, mas não. O grego significa soprada por Deus, inspirada no sentido de que ela é soprada pelo Senhor. E esta palavra tem origem no próprio Deus, portanto, ela não pode ter erros. Deus erra. Deus erra. Tem muito crente que acha que Deus erra. Porque ele diz que, na verdade, você não pode confiar na Bíblia porque ela tem erros. Veja, a gente precisa esclarecer o que isso significa. Nós não estamos dizendo, meus irmãos, que traduções da Bíblia modernas, ou traduções ao longo da história, possam conter erros dos tradutores. Sim, podem conter erros. Ou certas traduções podem ser um pouco mais fiéis ao que o original queria dizer do que outras traduções. Sim, nós afirmamos isso também. O que nós estamos afirmando aqui é que a palavra original de Deus, aqueles manuscritos que nos foram dados ali originalmente e foram preservados ao longo da história, são a verdadeira palavra de Deus sem erro. E nós confiamos nisso, nós cremos nisso e afirmamos isso. O mundo hoje faz um grande ataque aos evangélicos, aos protestantes, porque afirmam que nós residimos toda a nossa fé num livro não confiável. Meus irmãos, nós estamos hoje à noite aqui para dizer que esse livro é confiável. Porque esse livro tem como fonte de identidade o próprio Deus. Se ele não tem erros também, ele não tem falhas, ele é infalível. É um livro que pode ser plenamente aplicado a todas as circunstâncias da vida, e mais, ele é suficiente para nós. Meus irmãos, nós precisamos lembrar da doutrina da suficiência das Escrituras Sagradas. Tem muita gente hoje que acha que a Bíblia não basta mais para nos dar tudo aquilo que precisamos para viver piedosamente nesse mundo. E buscamos várias outras autoridades, buscamos outros livros, até livros de outros autores cristãos. Queremos ler livros, queremos aprender, mas, meus irmãos, não temos lido a palavra de Deus. Quantas pessoas gastam mais tempo lendo livros cristãos do que a Bíblia? Levanta a mão se você é condenado. Mas eu já caí nessa armadilha. Eu já caí. Lembro-me uma vez, meu professor, em 2013, lá no seminário, dizendo assim para mim: olha, se eu descobrir que na hora de preparar sermão, vocês vão primeiro para o comentário bíblico do que para a Bíblia, eu vou dar na orelha de vocês. Falou isso da frente da turma. E ele estava certo. Muitas vezes, meus irmãos, nós não compreendemos o grande tesouro que nós temos nas nossas mãos. As palavras que foram pronunciadas da boca do Deus vivo, poderoso e sobrenatural são nossas. E são suficientes para a vida e para a piedade. Elas são eficazes para cumprir em nós tudo aquilo que Deus designou que elas cumpram. São palavras poderosas para revelar quem Deus é, para nos salvar, para nos trazer esperança, para nos trazer alegria, para nos trazer entendimento, sabedoria, inteligência.
discernimento em todas as situações. Meus irmãos, nós devemos conhecer a Escritura e a doutrina das Escrituras. A autoridade, a inspiração, a inerrância, a infalibilidade, a suficiência, a eficácia e a clareza das Escrituras. Você pode talvez pensar, mas pastor, é tão difícil de ler a Bíblia? Meus irmãos, a Bíblia ela é difícil como qualquer coisa que você se aproxima pela primeira vez e nunca teve contato antes. Você já experimentou começar um livro de algum assunto que você não tem nenhuma familiaridade? Às vezes você é forçado a ler coisas na faculdade, a ler coisas para concurso, para vestibular, coisas que você nunca leu antes. A primeira vez que você lê parece que você está lendo grego, não é verdade? Bom, a Bíblia é escrita em grego e é escrita em hebraico. Mas há algo sobrenatural e maravilhoso que acontece conosco quando começamos a ler a Bíblia, mas a gente começa a entender a Bíblia. Meus irmãos, você talvez já tenha tido a oportunidade de ouvir testemunhos, e eu diria que são testemunhos verdadeiramente sobrenaturais, de pessoas que sequer sabiam ler direito, analfabetos, funcionais, pessoas que não tinham contato com literatura diária, mas por acaso ganharam uma Bíblia, acharam uma Bíblia em casa e começaram a ler a Bíblia e de repente entenderam a palavra de Deus. E aprenderam inclusive o português de bônus. Meus irmãos, a palavra de Deus é poderosa. Se Deus decidiu se revelar a nós de forma escrita para todos os tempos, quem somos nós para questionar o método de Deus? Ele deseja que nós a utilizemos, são palavras que são importantíssimas, são autoridade para a nossa vida. Mas, meus irmãos, veja que reconhecê-las como palavras de Deus, essas palavras, não é a única coisa que Deus quer. Existe uma palavrinha nesse texto, que pode parecer insignificante, mas ela faz toda a diferença. E esse é o nosso segundo ponto, é o padrão. Está escrito aí, está vendo a palavra padrão? Ele diz, mantém o padrão das sãs palavras. É muito interessante essa palavra. Veja, Paulo poderia ter escrito para Timóteo da seguinte maneira: Timóteo, eu quero que você mantenha as sãs palavras. Eu quero que você retenha o conteúdo. Mas ele não está falando aqui somente do conteúdo da fé, que nós vamos falar um pouquinho adiante. Mas ele está falando do padrão. O grego aqui é o grego hipotuposes. E essa era uma palavra utilizada entre os gregos para, naqueles dias, se referir, por exemplo, ao esboço que um arquiteto faria antes de começar uma obra. Quando ele começa a rabiscar, fazer os primeiros traços, fazer as primeiras medidas e sistematizar a maneira como aquela obra vai acontecer. Era a mesma palavra que era utilizada depois para descrever a estrutura básica da própria obra. As armações que são feitas, os tijolos que são colocados, aquele esqueleto que fica invisível depois que a obra é terminada. Depois que você pintou a casa, botou tudo bonitinho, ninguém lembra mais do esqueleto. E nós precisamos lembrar do esqueleto. Nós, inclusive, temos um esqueleto. Seria muito engraçado se cada um de nós nos visualizássemos pelos esqueletos que somos, né? 31 de outubro, para muitos, é Halloween, seria uma verdadeira festa, se a gente tivesse essa visão de raio-x e nos vermos apenas como esqueletos. Mas lembre-se, você precisa do seu esqueleto. Você precisa desesperadamente dele. Você não é apenas cartilagem amorfa. Não. Você tem uma estrutura de sustentação, você tem uma estrutura de sistema dentro de você que te mantém de pé. Meus irmãos, a palavra de Deus também é um sistema. Um sistema. Ela dá uma forma. E esse conceito é um conceito próximo para nós, porque nós lidamos com sistemas o tempo inteiro nas nossas vidas. Sistemas são aquelas estruturas que possuem códigos, linguagens e sinais que nos permitem entender alguma coisa. Quando você vai estudar medicina, você tem um sistema de informações, um conjunto de conceitos e de ideias que permite você adentrar aquele universo e, quem sabe, um dia ser um médico. Se você é da área de TI, você tem que estudar sistemas, códigos binários e uma série de coisas. Queridos, a Bíblia é um sistema. Ela nos dá uma estrutura de cosmovisão para você enxergar esse mundo ao seu redor e enxergar esse mundo de uma outra maneira. Não apenas como as pessoas naturais veem, mas como Deus vê. É o que nós chamamos, temos uma palavra a isso, de cosmovisão. Cosmovisão é a estrutura,
o sistema pelo qual você enxerga o mundo. Muitas vezes a gente utiliza a ilustração de um óculos que você coloca, e esse óculos ele tem uma cor, e você enxerga o mundo através daquelas lentes, da maneira como elas te mostram o mundo. Podem ser lentes limpas, ou podem ser lentes coloridas, ou sujas, ou quebradas. A verdade é que todos nós temos um conjunto de lentes, um sistema pelo qual nós enxergamos o mundo e interpretamos o mundo ao nosso redor. A pergunta que eu quero fazer para você hoje à noite é: você enxerga o mundo com o óculos correto? Você entende como esse mundo é? Quando você sai na rua e você vê as pessoas, e você vê elas trabalhando e correndo atrás das coisas, e fazendo projetos, você entende como elas funcionam? A palavra de Deus visa nos dar um sistema de entendimento, um padrão. E para não ficar muito difícil hoje à noite, meus irmãos, eu quero mostrar rapidamente 3 áreas em que a palavra de Deus nos dá esse sistema. Primeiro é um entendimento, um sistema histórico redentivo. Você já ouviu essa expressão antes? Histórico redentivo. O que eu quero dizer com isso? Primeira coisa que a Bíblia nos mostra é que a história desse mundo, os fatos que acontecem, os eventos que estão aí fora, não estão acontecendo por qualquer motivo. Muitas vezes a minha tendência e a sua, quando a gente está vivendo nesse mundo, é a gente ver as coisas acontecerem e a gente vê-las apenas como uma série de eventos aleatórios, não é verdade? Petróleo vazando no Nordeste, protestos no Chile, protestos em Hong Kong, mudanças econômicas no hemisfério norte, problema da pobreza nas favelas brasileiras. Muitas vezes a gente vê isso como uma série de eventos que não estão interconectados. Mas a Bíblia não deixa a gente ver as coisas dessa forma. A Bíblia diz que tudo, absolutamente tudo, como o reverendo Gustavo nos mostrou hoje pela manhã, todos os eventos estão debaixo dessa providência de Deus. Existe uma história, um governo de Deus, uma lógica linear que progride, que avança, pelo qual Deus está escrevendo os atos da história. Na verdade, nós entendemos que Deus já escreveu os atos da história quando Ele decretou a maneira como as coisas se sucederiam. E todas essas coisas estão centradas não nos homens, mas centradas em Deus. Ele está manifestando a glória da sua identidade na história. Ele criou homens à sua imagem e semelhança e busca relacionamento com homens. Alguns têm relacionamento com Ele, outros não têm. Nós podemos entender, meus irmãos, tudo o que acontece na história a partir daquilo que Deus está fazendo. Essa história nos lembra, de forma resumida, que Deus, autoexistente, infinito, onipotente, onipresente, onisciente, criou todas as coisas. A história tem um início proposital. Não é aleatório, não é uma explosão. Não é uma explosão, eu estou falando para você que não é. Deus criou propositadamente todas as coisas. A palavra de Deus nos afirma que em 6 dias, eu sei que talvez você tenha dificuldade de acreditar nisso, mas a Bíblia diz, em 6 dias, Deus criou as coisas. O sol, a lua, os astros, o firmamento, a terra. Ele criou os planetas nesse período também. Meu entendimento particular é que são de 6 dias literais de 24 horas. Depois a gente conversa sobre isso. Mas eu entendo que a Bíblia fala exatamente isso. E esse Deus, no 6º dia, Ele criou o homem e a mulher. A imagem e semelhança de Deus, Ele os criou. E esse homem e a mulher não são frutos da evolução, não são amebas inteligentes, são pessoas, como ouvimos também hoje pela manhã, com o presbítero Hélio Angotti, criados com propósito, eles têm valor, dignidade. O primeiro foi Adão, e logo depois dele, Eva, 2 pessoas reais e históricas. E a partir deles toda a humanidade foi criada. Essa é a história da criação das coisas visíveis e até das coisas invisíveis, como anjos e outras coisas. Deus criou todas essas coisas, mas o homem pecou contra Deus. Houve uma queda nessa história. O homem comeu do fruto que Deus havia proibido que ele comesse, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse, certamente, no dia que você comer, você vai morrer, homem. O homem feriu o relacionamento pactual que ele tinha com Deus. Ele foi lá e desobedeceu ao dar ouvidos à voz da serpente.
Meus irmãos, a partir desse momento, o homem caiu num estado de miséria e de pecado, e essa é a história de todo homem que nasce nesse mundo. Todo mundo é pecador, todo mundo está em guerra com o Deus Criador. Todas as pessoas nascem debaixo da ira de Deus. Mas graças a Deus a história não ficou assim. Porque o Deus que, de uma certa forma, decretou que essas coisas acontecessem, é o mesmo Deus que decretou a salvação dos homens. E por meio de Cristo Jesus, a história da humanidade seria reconfigurada. O nosso rumo natural para o inferno seria mudado. Nós iríamos para o céu. Nós seríamos perdoados dos nossos pecados em Cristo Jesus. Toda a história da humanidade está amarrada nessas coisas: criação, queda, redenção. E ela aponta para o momento em que este, que com a sua vida, com seu sangue, morreu para dar a vida a pecadores. Ele subiu aos céus depois de ressuscitado e voltará. Essa história progride para o momento em que o Senhor Jesus Cristo será revelado em glória. O Rei, reinando com todo o poder e com seu cetro de justiça. Meus irmãos, essa é a estrutura da história. Essa é a história que devia ser ensinada nas escolas. Essa é a história verdadeira. Não só as outras pequenas histórias que estão dentro dessa história. Você já imaginou? MEC decreta que nas escolas públicas, a partir de hoje, a história que nós vamos ensinar é a história da criação, da queda, da redenção e da consumação de todas as coisas. Essa é a história. Meus irmãos, eu não sei se você entende o que significa ser crente e ser reformado. Ser reformado é enxergar o mundo de outra forma. Ser reformado é ter um conjunto de expectativas diferentes, de entendimento diferente, porque você vê a história dessa forma. Significa também, em segundo lugar, dentro dessa estrutura, você vê um sistema de doutrinas diferentes, de proposições diferentes. Dentro dessa história, verdades são reveladas. Quem Deus é, quem o homem é, o que é o pecado, o que é o pacto de Deus com os homens. Você pode pegar depois, para facilitar a sua vida, o índice da Confissão de Fé de Westminster e ver ali uma série de doutrinas centrais sobre este mundo. O pacto de Deus com os homens, pelo qual Deus se revela, como Deus se relaciona. Todas essas coisas são essenciais para nós entendermos o mundo em que a gente vive. As pessoas ignoram essas coisas como se fosse possível dizer que doutrina é uma opção para quem quer ser teólogo. Doutrina é uma opção para quem quer ser pastor. Doutrina é uma opção para quem gosta dessas coisas aí que não tem nada a ver comigo. E nos lembramos que o pastor Sproul, um pouquinho antes de morrer, escreveu um livro chamado Todo Mundo é um Teólogo. Todo mundo é teólogo. Todo mundo possui um conjunto de verdades que faz com que a sua vida tenha sentido todos os dias. A pergunta novamente é: quais são as verdades que ela crê? Que valores ela definiu para si? São os valores da palavra? São as doutrinas das Escrituras? Ou são as verdades que ela estabeleceu para si mesma? Eu pergunto para você aqui agora, nesse momento, os colegas de trabalho com quem que você convive, eles se enxergam como pecadores? Ou como pescadores de final de semana? Ou advogados, ou médicos, ou arquitetos? As pessoas na rua se veem necessitadas do sangue de Jesus ou não? As pessoas na rua entendem de que existe uma lei acima da lei do Brasil, acima das suas leis individuais. Elas entendem que elas precisam ter uma vida santa porque Deus é santo. Você percebe? Esse é o terceiro ponto da estrutura. A Bíblia oferece também um sistema ético. Veja, recapitulando, é um sistema histórico redentivo, é um sistema doutrinário, mas é um sistema ético. A Bíblia nos fala de um Deus que é santo e que estabeleceu um código moral para esse mundo, que ele exibiu desde lá dos dias de Adão e Eva, mas que estão ali concentrados e visualizados dentro dos 10 mandamentos, que nos mostram um Deus moral, um Deus que não é relativista, mas um Deus que tem padrões, que ele chama bem de bem e mal de mal. E a esse Deus nós temos uma necessidade de
obediência. O relacionamento com Deus é pautado em obediência. A Bíblia revela exatamente isso. Meus irmãos, Paulo, e apenas para dar algum exemplo para você, quando ele escreveu o livro de Romanos, ele estava lidando ali com um público, um grupo de judeus, que ainda não entendiam a dimensão daquilo que Deus estava tentando ensinar. Ele escreveu aos judeus criticando o entendimento e a atitude deles, quando ele disse, em Romanos capítulo 2, versículo 20 a 24, ele disse: Tu, porém, judeu, que se julga instrutor de ignorantes, mestre de crianças. Agora, olha o que ele diz, presta atenção. Tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade. Olha que interessante, você tem na lei a forma de sabedoria e de verdade, o padrão, o sistema. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Paulo falando contra os judeus. Meus irmãos, veja que Deus quer nos recuperar, nos mostrando como a lei se relaciona conosco. Claro, o que Paulo está falando aqui para os judeus se aplica a todos nós. No capítulo 3 de Romanos, ele vai dizer o seguinte: olha, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que consiga cumprir a lei. Seria besteira nossa achar que nós podemos, por natureza, cumprir toda a lei de Deus. Nós não temos esse poder, nós somos pecadores. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas a palavra de Deus, esse livro de Romanos, ele vai nos lembrar que houve alguém que cumpriu a lei. Um judeu, mas que era o Filho de Deus. E cumpriu perfeitamente cada componente dessa lei, para que agora nós, nele, pudéssemos também obedecer à lei de Deus. Ele cumpriu em nosso lugar, para que tivéssemos acesso à sua obediência e à sua justiça que nos foi dada. Por isso que Paulo, em Romanos 6,17, ainda em Romanos, ele diz: graças a Deus, porque outrora nós éramos escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma da doutrina que fostes entregues. Veja que Paulo está falando do sistema. Existe agora uma forma de doutrina que só pode ser possível para nós, porque Jesus morreu, ressuscitou, pagou pelo seu pecado e te deu a vida eterna. Meus irmãos, nós precisamos entender o mundo com os olhos de Deus. Qual que é o seu sistema? Qual que é o sistema que você gosta? Qual é o sistema que você gosta de estudar? Tem muitos sistemas nesse mundo. Inglês é um sistema, concurso é um sistema, outras formas de aprendizado de habilidades manuais. Hoje tem sistema para tudo. A nossa vida toda é amarrada em sistema. Quando eu era criança, eu aprendi um negócio chamado tabuada, que eu nunca mais esqueci. É um sistema. Agora eu pergunto para você: você usa a tabuada de Deus para dar respostas para as questões desse mundo? Quando surge uma certa situação, quando você precisa julgar como agir, você consulta a tabuada do Espírito Santo na sua palavra para saber como dar resposta? Você consegue fazer isso? Quando você vê problemas no governo, dificuldades que o nosso governo está passando agora, você consegue olhar e falar assim: a palavra de Deus diz que 9 vezes 9 dá 81. Pum! Não é essa a equação matemática. Mas você consegue dar resposta, você consegue dar razão da esperança que há em você quando ela é colocada em xeque. Você tem um bom sistema. Meus irmãos, eu preciso afirmar com todas as letras que muitos que se dizem reformados hoje em dia não são verdadeiramente reformados. Eu não quero dar spoiler no meu quarto ponto, mas eu já quero adiantar isso. Ser reformado, meus irmãos, não basta dizer que você é alguma coisa. O sistema tem que entrar em ação. Você precisa enxergar esse mundo pela ótica de Deus. E isso significa nesse sistema, meus irmãos, em terceiro lugar,
reconhecer de onde o sistema está vindo, de quem nós estamos recebendo. Ainda no versículo 13, ele diz: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste. Meus irmãos, Paulo lembra que Timóteo, no meio desses falsos profetas, sofrendo como pastor naquela igreja, ele tinha uma âncora, ele tinha um porto seguro, ele tinha recebido a palavra de uma fonte de autoridade confiável, nesse caso aqui, o próprio apóstolo Paulo. Meus irmãos, é muito importante você ler Timóteo, lembrando que Paulo é uma espécie de pai espiritual para Timóteo. Ele não é apenas um pastor, um companheiro de ministério, ele é um pai espiritual. E nessa caminhada ministerial, Paulo encoraja Timóteo, lembrando tudo que eles já passaram juntos. Lembrando o aprendizado que Timóteo teve com Paulo em situações reais de sofrimento. Por exemplo, lá no capítulo 3, versículo 10 aí de 2 Timóteo, depois que Paulo faz uma longa lista de homens malvados que apareceriam nos últimos dias. Depois você pode ler lá, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 9. Paulo vai dar uma lista gigante de homens perversos, com todos os seus pecados, caluniadores, homens desafeiçoados, homens que vivem segundo seus próprios prazeres, corruptos. Mas Paulo faz um contraste. Ele fala assim: Timóteo, eu não sou um desses homens. Ele diz no versículo 10 do capítulo 3, tu porém, Timóteo, o famoso tu porém, tens seguido de perto o meu ensino, o procedimento, o propósito, a fé, a longanimidade, o amor, a perseverança. Depois ele vai falar no versículo 14, lá do capítulo 3, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo está lembrando de Timóteo, eu sei que você está passando por um monte de problema aí, mas você lembra do que a gente já passou junto? Você lembra dos momentos, Timóteo, que sentamos apenas eu e você, e conversamos e gastamos tempo, e eu te expliquei detalhadamente todas essas coisas? Me fez lembrar que agora, meus irmãos, eu tive um privilégio, vou contar um pouquinho da minha vida pessoal para vocês. Eu tive um privilégio quando eu era novo. Esse presbítero que vocês chamam de Cláudio Cruz aqui na igreja, ele é um amigo de longas datas. E uma vez a gente fez uma viagem, e eu lembro que uma viagem dessas para a praia, talvez a Marcinha não vai lembrar, mas ela estava também por perto nessa época. E a gente fez uma viagem, e o Cláudio, ele ficou sentado comigo, conversando uma noite adentro, me explicando um monte de coisa. E eu lembro daquilo. Eu conseguia lembrar das coisas que ele falou, tanto os ensinamentos gerais de vida, quanto algumas coisas da palavra também. Aquilo ficou no meu coração. Paulo está fazendo isso com Timóteo. Lembra que eu, apóstolo Paulo, te dei as sãs palavras na nossa história. Mas Paulo não está falando aqui só de Paulo. Ele está lembrando também da mãe e da avó de Timóteo. Ao longo da carta, ele se referencia a essas mulheres que foram muito preciosas. Ele vira para Timóteo e fala assim: lembra do que a tua mãe te falou, e do que a mãe dela falou para ela, que falou para você, e do que a sua avó te falou. Você sabe muito bem do que eu estou falando, né, gente? Palavra de vó e palavra de mãe. Ai de nós, quando nós as rejeitamos, não é verdade? Meus irmãos, a importância de pais, que não são apenas pais biológicos, mas pais espirituais, e que transmitem o bom ensino de Deus aos seus filhos espirituais. Há muitas pessoas que não percebem que, na verdade, a história da reforma protestante não é meramente uma história de teólogos passando informação para teólogos, não é meramente uma história de homens com conhecimento técnico passando informação para frente, não. É uma história de gerações de pais espirituais passando doutrina para filhos espirituais. Meus irmãos, se tem uma coisa que destrancou qualquer preconceito que eu poderia haver na minha cabeça sobre a reforma protestante, foi estudar a história da reforma protestante. E começar a enxergar como Deus, após o período apostólico, levantou uma multidão de homens e mulheres piedosas, que conheciam a Deus e passavam para frente aquilo que eles conheciam.
Meus irmãos, quanto mais nós estudamos, mais nós percebemos o cuidado de Deus em fazer a palavra de Deus chegar até nós hoje por meio de pais e mães espirituais. Talvez você já tenha tido o interesse ao longo da sua vida, ou não, de estudar a sua árvore genealógica. Você já estudou a sua árvore genealógica? Lembro minha mãe, há um tempo atrás, ela começou a puxar umas informações para a gente descobrir de onde nós viemos. Não era do macaco, eu garanto para vocês. De onde nós viemos? Quem são os nossos tataravós, os nossos tataravós? Aonde eles moraram, o que fizeram? Em que países moraram? Que ofícios eles realizavam? É importante a gente saber esse tipo de coisa. Às vezes a gente não dá valor, mas a gente deveria ensinar mais para os nossos filhos essas coisas. Agora eu quero fazer uma pergunta para você um pouquinho diferente. Você conhece a sua árvore genealógica espiritual? Como é que o Evangelho chegou até você? Como é que você veio parar aqui hoje, nessa igreja? Como é que a palavra de Deus chegou até nós? Meus irmãos, no período que eu estive no seminário, Deus me deu esse privilégio de, pela primeira vez na vida, criar um interesse por estudar a minha árvore genealógica espiritual. Entender os movimentos da minha família da fé, que Deus estava fazendo ao longo da história, para fazer com que o Evangelho chegasse até mim. Eu lembro que, quando eu cheguei no meu último ano de seminário, eu peguei um caderninho, e eu de cabeça, eu decidi que eu não ia consultar nenhum livro, nenhum material. Era um pouco antes de eu voltar para o Brasil. E eu ia fazer de cabeça uma lista de tudo que eu tinha aprendido no seminário. Deu vários caderninhos, foi bem interessante. Mas num trecho dessa lista, eu decidi botar os nomes de todos os pais da igreja, todos os teólogos medievais, todos os teólogos do período da história, da Reforma, todos os teólogos puritanos, todos os teólogos dos avivamentos do século XVIII e XIX, todos os teólogos do século XIX que eu pudesse lembrar, não somente teólogos, mas missionários e pastores que eu pudesse lembrar ao longo da história por nome. Meus irmãos, eu confesso que eu fiquei muito emocionado quando eu percebi que eu sabia de cabeça mais de 500 nomes diferentes, de homens que durante 4 anos no meu seminário, por meio das suas vidas, histórias, por meio das suas famílias, por meio das suas palavras, dos seus erros e acertos, modificaram profundamente a minha fé em Cristo Jesus. Clemente, Tertuliano, Agostinho, Tomás de Aquino, João Calvino, Lutero, Zwinglio, Martin Bucer, Philip Melanchthon, Teodoro Beza. Depois, ali no período dos grandes avivamentos, sem falar dos puritanos, mas falando de Jonathan Edwards, falando de homens como Charles Hodge, meus irmãos, falando de homens como B.B. Warfield, falando de homens como Martin Lloyd Jones. Homens, meus irmãos, que quanto mais eu lia, eu falava, eu não sou crente de jeito nenhum, mas eu quero ser crente igual esses caras aqui. Eu quero conhecer a Deus como eles conhecem. Eu quero andar nos caminhos de Jesus como eles andaram. Eu quero que a minha esposa seja como as esposas que eles tinham. Mulheres piedosas e que amavam o Senhor. Mulheres que criaram filhos em circunstâncias tão mais adversas que a nossa, que faz o nosso mimimi diário parecer ficha. Homens e mulheres que saíram da sua terra sem saber para onde iam, mas estavam confiados na palavra e na voz de Deus. E pela fé transformaram nações, fecharam a boca de leões, envergonharam governantes. Meus irmãos, quando você estuda a história da Reforma Protestante, você fica mais crente. Você fica mais crente. Meus irmãos, nós precisamos entender como que o Evangelho chegou até nós. Como é que o Evangelho chegou até você? A pergunta vai um pouco além. Você compreende que o Evangelho está chegando até você, porque agora de você, ele vai passar para outros? Que você é um canal do Senhor por meio do qual a palavra e a doutrina estão sendo vividos, estão sendo espelhados, estão sendo moldados, para que outros agora conheçam as nossas histórias, as nossas palavras, e nós nos tornemos pais e mães espirituais para muitos. É assim, meus irmãos, que o apóstolo Paulo fecha essa perícope de um versículo. Esse é o nosso último ponto. O chamado é para
manter as palavras com fé e amor em Cristo Jesus. É o que está escrito aí, não é? Qual é o primeiro verbo desse versículo? Mantém. Mantém. Quando você ouve a palavra mantém em português, você pode cair numa armadilha. A armadilha seria pensar o seguinte: mantém, deixa aqui quietinho, não mexe, para não desintegrar. Sabe aquelas pessoas que não emprestam a Bíblia porque falam assim: você vai rasgar a minha Bíblia? Já aconteceu? Você é uma dessas pessoas? É minha Bíblia. Gente, Bíblia foi feita para ser lida, para ser estudada. Não é para ficar pegando pó na estante, ou aquele aplicativo da Bíblia que você deletou para caber o seu Instagram. Bíblia mantida é Bíblia sustentada e crida. Mantenha as sãs palavras. O que Paulo está convocando Timóteo aqui, quando ele usa esse verbo eke, no grego, é seguir de perto, é se aproximar de tal forma delas, que agora você vai guardá-las e praticá-las no seu coração. Meus irmãos, ao longo de toda a epístola de 2 Timóteo, e na primeira epístola de Timóteo, e também na carta a Tito, nós vemos Paulo escrevendo esses pastores o tempo inteiro com esse imperativo. Vou dar alguns exemplos para você. 1 Timóteo 3:9. Ele vira para Timóteo e diz: conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Tito 2:1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Fala o que convém. 1 Timóteo 4:15 e 16. Olha só. Medita nessas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Meus irmãos, Paulo não estava nem um pouquinho interessado, meus irmãos, num tipo de doutrina que não estava no coração, numa palavra que era utilizada de forma distante e fria. Ele diz: não, Timóteo, persegue a palavra, guarda a palavra, mastiga a palavra, medita na palavra, reflete na palavra, usa a palavra. Meus irmãos, é impossível nós crescermos na palavra se nós não estivermos fazendo um exercício diário nas Escrituras Sagradas. É assim que a gente tira um reformado da teoria para a prática. Quantos aqui gostam de academia? Você é bom de malhar? Ninguém é bom de malhar, ninguém gosta naturalmente de malhar. Se você diz que você gosta de malhar, eu sei que você está mentindo. Ninguém gosta de malhar. Exercício físico, no primeiro momento, não é tão prazeroso assim, meus irmãos. O mesmo se aplica às Escrituras. Às vezes, não somente elas são difíceis de ler, mas elas são difíceis de praticar, de seguir, de malhar em cima da palavra de Deus, de fazer aquelas séries que você precisa fazer, de comer a palavra bem. Mas, meus irmãos, nós precisamos crescer nessa disciplina espiritual, se é que queremos experimentar aquilo que Deus tem designado na sua palavra. Fé, meus irmãos, que é o que ele diz aqui, veja, que ele diz: mantém o padrão das sãs palavras com fé. Fé aqui, meus irmãos, é mais do que saber. Fé é crer. Essa é uma diferença que talvez muitos reformados hoje em dia precisam aprender. Calvinistas, presbiterianos. Ser calvinista, ser presbiteriano, ser reformado, dizer que você sabe alguma coisa é muito fácil, gente. É muito fácil. Adquirir conhecimento formal a respeito das coisas é muito fácil. Inclusive, eu gostaria de dizer para vocês que tem um aí que é um teólogo muito melhor do que a maioria das pessoas. Sabe qual que é o nome dele? Satanás. O diabo. O diabo sabe a respeito das Escrituras mais do que muita gente. Muita gente. Inclusive, é justamente por saber mais as Escrituras do que muita gente que ele dá cada rodada de baiana aí nos crentes, não é verdade? Confundindo a cabeça dos filhos de Deus, enganando, se possível, os eleitos. Meus irmãos, a grande diferença entre o crente reformado, calvinista e presbiteriano e o diabo deveria ser que o crente crê na palavra de Deus e não apenas sabe. Essa é a diferença.
Meus irmãos, crer em algo significa submeter a sua vida inteiramente àquela verdade. É condicionar, é amoldar-se àquilo e falar, é isso aqui que vale, é isso aqui que manda, eu vivo com base nessa palavra. Meus irmãos, quando nós afirmamos que fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, Hebreus capítulo 11, versículo 1, nós estamos afirmando que por fé eu faço coisas, eu ajo de maneira que nos parece tão invisível, mesmo quando não há uma percepção clara das pessoas ao nosso redor, mas porque Deus mandou, eu cumpro, eu faço. Meus irmãos, nós estamos, na verdade, nos dias de hoje, não numa crise de conhecimento, mas numa crise de fé. As pessoas na igreja, curiosamente, até elas sabem bastante coisa. Elas até têm contato com a palavra, elas já ouviram até muita pregação. Quantos de nós já ouvimos tanta pregação ao longo da vida? A minha pergunta é, elas nos têm feito crer mais ou apenas saber mais? Aquele que apenas sabe mais é aquele que só continua esquentando o banco de igreja ao longo dos anos. Aquele que crê, ele levanta, arregaça as mangas e age. Meus irmãos, para falar a verdade, eu confesso que eu estou num ponto, apesar de ser um pastor novo, que eu estou um pouquinho cansado de reformadinho teórico. Cansei, não quero isso para mim, não quero isso para os outros. Eu quero reformar de verdade. Reformar de verdade, meu amigo, é quando a gente fala que é necessário pregar o evangelho a toda criatura. Sabe o que a gente faz? A gente prega. A gente vai na direção do perdido, a gente leva as boas novas. Reformado de verdade não fica debatendo apenas se é ou se não é eleito, ele desenvolve a sua salvação. Como Paulo disse, desenvolver a vossa salvação, ele se santifica, ele busca, ele faz resoluções. Reformado de verdade não apenas afirma que a igreja é o povo de Deus do qual Cristo é o cabeça. Não, ele ama a igreja. Ele trabalha em prol da igreja, ele trabalha com a igreja para iluminar esse mundão de trevas aí fora. Reformado de verdade, meus irmãos, tem caráter. Sabe de uma coisa, eu preciso aqui abrir um parênteses, não está escrito não, mas eu vou falar isso. Ser arrogante e ser calvinista não condizem. Não condizem. Se você é um calvinista de verdade, e preste atenção no que eu vou falar, você deveria ser a pessoa mais humilde que existe. Você deveria ter a mansidão e o caráter que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou e assumiu forma de servo. Meus irmãos, essa ideia de ser um reformado, um calvinista de nariz empinado, que olha as pessoas de cima como se ele fosse eleito mais do que os outros eleitos, isso não condiz com o testemunho de Cristo Jesus. Reformado de verdade, sabe o que ele faz? Ele se arrepende dos seus pecados. Ele reconhece as suas faltas. Ele reconhece que ele é só salvo pela graça e pela misericórdia. E ele se humilha debaixo da potente mão de Deus. Isso é ser reformado de verdade. E meus irmãos, quando nós começamos a olhar a doutrina da palavra por meio desses critérios, sabe o que a gente começa a descobrir? Que não tem reformado só entre os presbiterianos. Que tem alguns que se dizem presbiterianos, mas não são reformados. E tem alguns que não são presbiterianos e têm buscado reformar as suas vidas. Isso nos leva, meus irmãos, a uma visão muito mais ampla do reino de Deus. Nos leva a uma unidade de serviço e de trabalho com outros que não partilham necessariamente das nossas convicções doutrinárias. Ou pelo menos aquelas que dizemos que são mais distintamente presbiterianas. Meus irmãos, nós precisamos aprender isso. Uma das últimas interações que eu tive com o reverendo Augusto Nicodemos, de vez em quando ele vem a Brasília, veio para uma reunião da Comissão Executiva do Supremo Concílio, puxei ele num cantinho para perguntar para ele como estava sendo a experiência de pregar em igrejas que não eram presbiterianas. Eu estava ouvindo bastante que ele estava pregando em Assembleia de Deus, em Metodista, em um monte de igreja. Ele falou assim: Mateus, está sendo divertido. Eu falei: o que você quer dizer com divertido? Não sei se eu entendi, é bom ou é ruim? Ele falou assim: meu irmão, tem sido um crescimento tremendo. Um crescimento tremendo. Porque a arrogância pode ser muito invisível.
e achar que só presbiteriano é eleito, e aí você começa a caminhar por aí. Por mais, meus irmãos, de forma alguma, eu estou aqui afirmando que as convicções que eu tenho como um pastor calvinista presbiteriano reformado não são importantes. Elas são, eu julgo que elas são. Mas nós começamos a ver, meus irmãos, que Deus derramou o sangue do seu Filho por toda sorte de pecador, e não só pecador presbiteriano. O reverendo Augusto Nicodemos disse que tem sido muito bom aprender com outras pessoas, outras tradições. E também fornecer a palavra para eles, porque afinal de contas ele era convidado para pregar nessas igrejas. Ele entende que havia um grande diálogo, que é possível sim. Meus irmãos, nós precisamos levar isso a outros. É por meio do diálogo, da unidade com irmãos em Cristo, que nós realmente poderemos fornecer aquela boa doutrina que julgamos que Deus nos tem dado. Novamente, nós não estamos negando ela, pelo contrário, queremos fornecer ela a todo tipo de pessoa. Ser reformado é não se envergonhar daquilo que você crê. E o apóstolo Paulo disse isso a Timóteo em duas passagens que eu quero apenas pontuar para você. Ele disse o seguinte: Timóteo, 2 Timóteo 4, versículo 2, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Olha o que ele disse para Timóteo: porque haverá um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as próprias cobiças, como que sentindo coceira nos seus ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Timóteo, ele está dizendo, não seja reformado nesse sentido bíblico, apenas quando as pessoas ao seu redor são reformadas, apenas quando tudo favorece para isso. Não, cumpre cabalmente o teu ministério, prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, a tempo, fora de tempo, prega a palavra. Em outra porção ele disse, não se envergonhe do testemunho de Cristo Jesus, não se envergonhe. Meus irmãos, este é o princípio. Nós precisamos pregar com fé, mas nós precisamos pregar como aqueles que amam a verdade. Ele diz, é fé e amor. Amar e ter fé são dois elementos essenciais na nossa caminhada cristã. É impossível nós exercermos a verdadeira doutrina sem fé e amor. Sem fé e amor, a nossa doutrina ela é fria, mecânica. Ela é uma doutrina que ninguém tem interesse. Mas quando nós amamos, como somos amados da parte de Deus, enfim a nossa doutrina pode encontrar expressão no coração das pessoas. Meus irmãos, sabe por que tem muita gente, eu preciso dizer isso com todas as letras, sabe por que tem muita gente que hoje em dia não quer chegar muito perto desse negócio de calvinismo e predestinação e coisas desse tipo? Não é apenas porque essas doutrinas são difíceis, mas é porque muitas vezes aqueles que se dizem calvinistas não parecem ser pessoas muito amorosas. Parecem ser pessoas muito duras. E sempre pronto para mostrar como é que você está errado. Não é verdade? Sempre pronto para mostrar como você não sabe nada e ela sabe tudo. E que compete ao outro ser tão iluminado quanto ele. Meus irmãos, nós precisamos amar as pessoas. Pastor Martin Lloyd Jones, nos seus famosos livros, trabalhando no Sermão do Monte, num certo trecho, ele diz que, na verdade, o amor é o produto da verdadeira doutrina. É impossível para nós conhecermos a verdadeira doutrina e não nos tornarmos pessoas mais amorosas. Por que isso? Porque, meus irmãos, verdadeira doutrina significa aproximar-se daquele que é a verdadeira doutrina, o Senhor Jesus Cristo. E este mesmo, ele é todo amor, ele é puro amor, ele é a expressão do amor de Deus. Meus irmãos, ser aproximado da doutrina significa ser transformado pela doutrina, amar como o mestre ama, perdoar como o mestre perdoa, ser como Jesus é. É aquilo que nos leva da ortodoxia, boa doutrina, para a ortopraxia, boa prática. Nós precisamos de uma boa prática. Meus irmãos, esse é o resultado daqueles, como ele diz, que estão em Cristo Jesus. Essa
É a frase favorita do apóstolo Paulo em todas as suas cartas. Ina Christo Jesu. Em Cristo Jesus. Tudo, meus irmãos, que acontece nessa vida, toda doutrina, ela só pode ser verdadeiramente colocada para fora se essas coisas estão acontecendo em Cristo Jesus. É a famosa doutrina da união com Cristo. Ele morreu por nós, para que agora a sua morte nos alcançasse, a sua vida nos alcançasse, por meio da obra do Espírito Santo, nós fomos ligados a Jesus. Pela fé, meus irmãos, nós podemos conhecer intimamente Ele que é a videira e nós somos os ramos, Ele que é o cabeça e nós somos o corpo. Meus irmãos, é em relacionamento com Cristo Jesus que nós podemos manter as sãs palavras. Lembre-se que Ele é o início, o meio e o fim. A palavra é dele, por ele e para ele. Vem dele e volta para ele. Tudo na vida é de Jesus e para Jesus, meus irmãos. Ser reformado é ser louco por Jesus. É ser apaixonado por Jesus, não naquele sentido carnal da paixão, mas é ser absolutamente tomado pela verdade de Cristo. Esse pastor que eu gosto muito nos Estados Unidos, foi meu professor de missões, reverendo Elias Medeiros. Se Deus quiser, ele vai ser o nosso preletor da conferência missionária ano que vem. Reverendo Elias Medeiros, quando ele é frequentemente perguntado pelas pessoas qual é a religião dele, ele não diz que ele é calvinista, ele não diz que ele é reformado, ele não diz que ele é presbiteriano, ele diz que ele é de Jesus. Depois ele diz essas outras coisas. Meus irmãos, eu e você não somos, em primeiro lugar, presbiterianos. Em primeiro lugar, nós somos de Jesus. Em primeiro lugar. Jesus morreu por nós e nos fez filhos de Deus, a saber agora aqueles que creem no seu nome. E Jesus tem filhos, Deus tem filhos, Jesus tem irmãos na presbiteriana, na batista, na metodista, na assembleia e outras igrejas. Nós louvamos ao Senhor por aquilo que Ele nos tem dado dentro da igreja presbiteriana. Mas nós louvamos ao Senhor porque, em primeiro lugar, Ele é o nosso Senhor. Em primeiro lugar. Meus irmãos, nós louvamos ao Senhor e nesse momento eu encerro dizendo que para nós é uma alegria conhecer ao Senhor de verdade. E nesse dia nós carregamos gratidão porque a reforma protestante nos alcançou como um mover de Deus na história. Deus realmente gerou aquele avivamento e levantou homens como João Calvino, como Martinho Lutero, levantou homens como John Knox, o pai do presbiterianismo na Escócia, para que através desses homens a palavra chegasse até nós. Eu não me envergonho do evangelho, meus irmãos, mas eu também não me envergonho de ser presbiteriano. Essa é uma perfeita definição para ser presbiteriano. Eu adoraria que a gente tivesse isso escrito no site da Igreja Presbiteriana do Brasil. Aqueles que mantêm o padrão das sãs doutrinas, das sãs palavras, com fé e amor em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós estamos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem dado uma ferramenta teológica, todo esse escopo doutrinário, para o nosso crescimento. 502 anos da reforma, para mim, é a oportunidade de nós renovarmos os nossos votos, como crentes, como filhos de Deus, mas também como estudantes da sã doutrina. Talvez na sua vida você nunca tenha feito esse movimento espiritual, mas quem sabe chegou a hora. Chegou a hora de você parar de viver o cristianismo apenas por reflexo, apenas por instinto, mas começar a estudar a doutrina, com afinco, como um estudante não apenas que quer passar só na prova, porque Cristo já passou na prova por você, mas como alguém agora que quer viver e crescer no conhecimento da glória do Senhor, na face de Cristo Jesus. Eu e você somos chamados para sermos estudantes do Mestre, como Maria, que sentou aos pés de Jesus e ouvia as suas palavras com atenção e guardava no seu coração tudo aquilo que o Mestre dizia. Meus irmãos, nós somos chamados para manter o padrão das sãs doutrinas, das sãs palavras. O mundo precisa, nesse momento, que eu, Mateus, e você brilhemos muito forte essa luz. O mundo precisa ver a história de uma maneira diferente. O mundo precisa ver a ética de uma maneira diferente.
O mundo precisa conhecer a fonte de autoridade sobre todas as autoridades, inclusive a do Papa. O mundo precisa, meus irmãos, da verdade que liberta o homem do pecado. Por isso que nesses 502 anos da Reforma, nós reafirmamos o nosso compromisso somente com a palavra, sola Escritura. É por meio dela que nós lembramos que a salvação vem somente por Jesus Cristo, solos Cristos. Nós entendemos que por meio da fé, sola fide, e da graça do Senhor, sola gratia, nós podemos ter acesso completo ao entendimento de quem Deus é. E conhecer só lhe deu glória, somente a glória de Deus. Que Ele nos ajude a sermos reformados de verdade. Vamos fazer esse pacto? Vamos fazer esse compromisso? Vamos parar de falar besteira e vamos viver o Evangelho? O que vocês acham? Vamos orar. Senhor Deus, como é bom, Senhor, como é bom conhecer a Tua palavra. A Tua palavra que não nos deixa quietos nos nossos lugares, que não passa a mão na nossa cabeça, mas a palavra que nos chama à coragem, à responsabilidade, à fé, ao amor e ao compromisso de mantermos o padrão das sãs palavras. Senhor, nós te agradecemos porque ser reformado para nós é um privilégio, Senhor. Como é bom conhecer a Tua palavra e fazermos parte de uma linhagem de homens e mulheres que ao longo dos séculos têm se esforçado por conhecer cada vez mais o Deus verdadeiro, conhecer o padrão de Deus. Senhor, nós queremos ser fiéis nesse chamado dessa linhagem. Se essa grande graça nos alcançou, dá-nos forças para sermos fiéis em mantê-la, em sustentá-la, em avançar a obra da verdade de Deus. Senhor, não queremos confundir a reforma protestante para outros, queremos esclarecer. Queremos ser o povo da verdade, o povo do compromisso. Senhor, ajuda-nos também a ser o povo do amor, como acabamos de ler. O povo da fé, o povo que ama, que se sacrifica e que age como Cristo Jesus agiu por nós. E que reproduz esse padrão nos relacionamentos, para que o mundo não apenas observe a verdade, mas ame a verdade, queira a verdade, anseie pela verdade, na maneira como a exibimos em nossos relacionamentos. Ajuda-nos, Senhor. Pedimos que este doce evangelho seja a mais preciosa verdade para os herdeiros da reforma protestante, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse momento eu gostaria, antes de cantarmos, de chamar uma irmã muito querida que nessa noite será batizada e fará sua pública profissão de fé, a nossa irmã Ana Clara. Cadê a Ana Clara?